nossa aula de Geografia. Na aula de hoje e nas próximas semanas nós vamos estar fazendo uma breve revisão dos conteúdos que irão auxiliar vocês nas avaliações bimestrais, ok? Eu espero que vocês fiquem atentos a todas as informações que serão passadas nessa videoaula, porque nós vamos falar um pouco dos principais conteúdos que irão acontecer e algumas informações iniciais sobre como que irá se proceder para a avaliação de geografia e assim também como pode valer para a avaliação de história, ok? Temos também algumas informações relacionadas a caderno, livro didático, livro de atividades, que eu espero que vocês prestem bastante atenção no que vai ser dito, ok? No mais é isso, eu espero que vocês possam compreender o conteúdo, que possa ser de grande ajuda para vocês. E no mais é isso, vamos juntos então para a nossa aula de revisão da disciplina de Geografia. Olá pessoal, bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade aqui na aula de hoje com a nossa revisão, voltada para a avaliação de vocês da disciplina de Geografia. Ok? Nós chegamos a ver nas aulas anteriores alguns conteúdos relacionados à globalização, e relacionados também a como que esse processo de globalização ele vai acabar interagindo, ele vai acabar refletindo em vários setores da sociedade, como, por exemplo, a questão da economia, a questão dos transportes, dos meios de comunicação. Todos esses fatores eles vão ter uma certa influência do processo de globalização. Ok? Nós vamos ver que a globalização, antes de mais nada, ela é um processo de integração e de interação de economias, de países, de mercados, de informações, entre outros fatores. E com o processo de globalização, vamos dizer, foi acompanhado também da questão do avanço tecnológico, do avanço da tecnologia, que foi de extrema importância, vamos dizer assim, para o desenvolvimento da sociedade, principalmente após a Guerra Fria, durante a Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, ok? E aí esse processo de desenvolvimento tecnológico ele vai acabar tendo, vamos dizer assim, reflexos em vários setores, nos transportes, a melhoria da capacidade de transporte, de locomoção. Nós vamos ter também a questão das comunicações, as comunicações, o modo, o jeito das pessoas hoje se comunicarem é extremamente importante, foi extremamente importante e é hoje algo bastante dinâmico, vamos dizer assim, ok? E aí nós vimos também as interferências nos sistemas de transporte, sistemas aéreos, sistema terrestre, entre outros. Chegamos a comentar um pouco na aula passada sobre a questão do processo do sistema financeiro internacional, como que a globalização ela acaba afetando o sistema financeiro internacional, E obviamente começamos pela questão do capital, O que seria o capital? Seria toda a fonte de recursos disponíveis, vamos dizer assim, E aí agora na aula de hoje, dando continuidade, nós vamos falar um pouco sobre essa diferença entre o capital especulativo e o capital produtivo. Do que se trata essa diferença? Basicamente seria que o capital especulativo ele costuma ficar restrito a operações no mercado financeiro, ou seja, ele não é algo materializado, o capital especulativo. Ele vai de acordo com a movimentação do dia, os rumores, as notícias que acontecem, as decisões tomadas às vezes por governos, por organismos internacionais, entre outros, Agora, o capital produtivo é aquele que cria, que ganha o seu valor, vamos dizer assim, que ele materializa o seu valor através da força de trabalho, da produção de insumos, ou seja, aquela produção que é feita, por exemplo, aqui em Manaus, no caso do polo industrial, aquilo é uma espécie de capital produtivo, porque todo o valor que é obtido vai ser realizado através da produção de N fatores ali, como por exemplo, motos,
carros não, na verdade, motos, aparelhos eletrônicos, componentes eletrônicos, entre outros fatores, ok? Enquanto que, por exemplo, as ações que acontecem ali na Bolsa de Valores de São Paulo, elas são ações, o capital que é circulado ali na Bolsa de Valores de São Paulo seria um capital especulativo, ok? Vamos avançando aqui agora para entender ainda nessa questão do sistema financeiro sobre o que são os paraísos fiscais, né? Bem simples, os paraísos fiscais, também chamados de recursos de refúgios fiscais, são países ou territórios que oferecem condições fiscais atraentes, né? São locais aonde as taxas de impostos, vamos dizer assim, elas ou são inexistentes ou são mínimas, né? E essas condições elas são válidas principalmente para empresas e cidadãos estrangeiros, né? Ou seja, existem aí lugares, por exemplo, na Europa, na América Central, ali no Sudeste Asiático, que são hoje excelentes paraísos fiscais para essa situação, né? Onde a pessoa ela pode investir e ela pode guardar o seu dinheiro, poupar o seu dinheiro sem ter a preocupação de que ele vai ser taxado, de que ele vai ser descontado, né? Vai haver o desconto dos impostos, como no caso aqui no Brasil ou em outros países do mundo que tem uma taxa de impostos, uma carga de impostos significativamente alta, né? Esse vai ser um aspecto positivo, mas também pode ser um aspecto negativo, porque os paraísos fiscais eles têm uma certa burocracia para a retirada do dinheiro por pessoas que não sejam os donos desse dinheiro, né? O que é algo importante, um componente importante, quando a gente fala da questão de crimes, vamos dizer, crimes fiscais, como desvio de verbas, evasão de divisas, né? Vocês devem ter visto, vocês devem ver bastante aqui no Brasil, casos de pessoas, né, de políticos, de empresários, de pessoas importantes que são acusadas de desviar dinheiro e enviar esse dinheiro para paraísos fiscais, na Suíça, ali na América Central, ali nas Ilhas Caimã, né, no Sudeste Asiático, entre outros lugares que aceitam essas questões de paraísos fiscais, que aceitam, principalmente dando vantagens a estrangeiros. Eles não se importam muitas das vezes com a origem, né, desse valor, né? O importante é que haja uma aplicação de recursos no território deles, ok? Vamos avançando aqui para tentar compreender quais são as principais organizações financeiras mundiais existentes. De uma forma bem simples, pessoal, as principais organizações mundiais são duas, né? Nós vamos ter aí o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e nós vamos ter o Banco Mundial, né? São as duas organizações que vão gerenciar, vamos dizer assim, a estrutura financeira do mundo, né? Elas são responsáveis pela previsão de crescimento, pela observação dos índices de crescimento de algumas regiões, comparativos de crescimento entre épocas e regiões, né? Entre outros fatores, ok? Vamos aqui ainda nessa questão falar um pouco sobre a Bolsa de Valores. O que se trata a Bolsa de Valores e qual é o papel dela nesse sistema financeiro, ok? Vamos observar aqui que as Bolsas de Valores elas são responsáveis por gerir a compra e venda de ações de empresas que possuem capital aberto. Nós vamos ver mais adiante o que se trata uma ação e qual é a diferenciação desses organismos, né, das ações para os títulos financeiros, né? As bolsas de valores elas constituem o principal mercado de negociação de capitais abertos e outros produtos do meio financeiro. Lembra lá da questão do capital especulativo? Basicamente, todas as atividades que envolvam capital especulativo, elas são desenvolvidas, elas são negociadas nas bolsas de valores, ok? Dito isso, gente, vamos avançando aqui para a próxima questão, que é diferenciar uma ação de um título na bolsa de valores, né? Esses são alguns dos mecanismos que são utilizados e que são comercializados numa bolsa de valores, seja ela aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa ou na Ásia, né? Basicamente sempre vão ter essas duas grandes estruturas de negociação,
e vamos ver então qual seria a diferença entre elas, né? O título, ele é um empréstimo de investimento, que significa que o investidor ele vai emprestar o dinheiro a uma entidade, uma empresa, mas principalmente a um governo, por exemplo, né? A ação é um investimento próprio, né? Vamos dizer que você tem aí um dinheiro e você compra alguma ação, por exemplo, da Petrobras, ou você compra alguma ação da Oi, sei lá, uma ação de qualquer empresa que tenha capital aberto no mercado. Você automaticamente, ao comprar essa ação, você se torna dono de uma parcela dessa empresa, né? E aí você vai ser participante dos lucros ou dos prejuízos que essa empresa possa ter, né, ao decorrer do tempo. O título seria um empréstimo de investimento, né? No caso, você vai emprestar seu dinheiro quando você compra um título, principalmente um título governamental. Você vai emprestar o seu dinheiro para o governo, né? E uma vez que o governo tem esse retorno, ele vai poder fazer os investimentos necessários na saúde, na educação, na infraestrutura. E com os lucros, vamos dizer assim, os lucros desse investimento, ele vai retornar para você. Ele vai pagar para você os lucros, o retorno desse investimento que você fez, né? Que você emprestou esse dinheiro para o governo, ok? O lucro, então, o título seria um empréstimo que você faz para o governo, buscando investir, fazer para que o governo possa investir em outros setores, né? Já a ação não. A ação seria propriamente um investimento. Você estaria investindo em qualquer empresa, vamos dizer assim, que atue na Bolsa de Valores, ok? Vamos avançando aqui. Aqui nós vamos ver alguns exemplos de bolsas de valores importantes e influentes no mundo, né? Nós vamos destacar três principais, que nós vamos ter aqui a NYSE, que é a New York Stock Exchange, e a Nasdaq, que são localizadas ali nos Estados Unidos, ok? São as bolsas de valores mais importantes, né? A New York Stock Exchange, ela é a maior bolsa de valores do mundo, né? E depois nós vamos ter regiões que vão ser consideradas proeminentes, vamos dizer assim, no processo de diversificação de ações de mercado, principalmente em países que estão ganhando um destaque importante economicamente, que é o caso da China. Isso vai fazer com que a bolsa de valores deles, a bolsa de valores de Xangai, ela tenha uma importância significativa, né? Ela se torne uma bolsa aonde haja muita negociação de recursos e de capitais, ok? Vamos ter várias outras bolsas de valores, mas aqui nós vamos dar esse destaque para essas três bolsas, ok? Vamos avançando aqui para falar um pouco sobre a questão do FMI, né? Lembra que nós vimos anteriormente do que se tratava o FMI? O FMI é a sigla de Fundo Monetário Internacional. Mas como que ele funciona? O FMI ele é um organismo que gerencia as principais tendências e atividades econômicas dos países do mundo, né? Ele vai estipular previsões de crescimento dos vários setores da economia nesses países. E no que for o caso, ele vai acabar gerenciando empréstimos para ajudar, né, o determinado país ou os vários países que assim o solicitam a fazer investimentos, vamos dizer assim, dentro dele, dentro do próprio país. Ele recebe o dinheiro do FMI e faz investimentos para a melhoria da sua economia, né? Óbvio que, como qualquer instituição financeira, existem algumas ressalvas, né? Eles vão observar todo o panorama, vamos dizer assim, eles vão observar todo o histórico do país e ver se o país tem condições de receber esse determinado empréstimo, essa determinada ajuda. Muitas das vezes eles pedem até algumas contrapartidas dos países, né? Não sei se vocês observaram há algum tempo atrás, provavelmente não, mas vou relembrar aqui vocês. Há algum tempo atrás, a Grécia ela passou por sérios problemas econômicos e financeiros, né? Ela foi solicitada a ajuda do FMI, do Banco Mundial, aonde eles iriam emprestar, né, o dinheiro para que a Grécia ela pudesse se reerguer economicamente, porém, para esse dinheiro ser disponibilizado, a Grécia tinha que cumprir determinadas exigências, né, determinadas
obrigações junto aos organismos internacionais, para assim eles reconhecerem que ela teria condições de pagar, vamos dizer, sobre esse investimento do FMI, ok? O FMI que acaba estipulando, junto com o Banco Mundial, estipulando os índices de crescimento. Por exemplo, o Brasil pode crescer esse ano, sei lá, 3%, vamos supor. É uma estimativa que o FMI e o Banco Mundial vão organizar. Eles vão estipular, vamos dizer assim, para o crescimento do Brasil, vamos supor, ok? Isso vai levar em conta os estudos, as análises políticas, as análises econômicas, entre outros fatores, para poder eles chegarem a essa conclusão sobre determinado país, ok? Vamos avançando aqui para tentar compreender qual o papel do Banco Mundial na economia global. Como que o Banco Mundial ele vai funcionar, né? O que seria o Banco Mundial? O Banco Mundial ele é um banco que vai auxiliar principalmente projetos de infraestrutura dentro do país, né? Projetos de construção de obras de infraestrutura, obras que vão melhorar, por exemplo, a produção energética, obras que vão melhorar a geração de emprego e renda dos governos que solicitam esses empréstimos a ele, né? E assim, ele não apenas auxilia, né? Ele vai ter lá a questão do banco de incentivo, né, à reconstrução, vamos dizer assim, que é o BID, o Banco Internacional de Reconstrução, né, e Desenvolvimento, que vai auxiliar não apenas governos federais, não apenas países, mas também governos estaduais, governos locais, né, mais internos de um país, por exemplo. Né? No caso aqui, por exemplo, do Amazonas, o Amazonas ele chegou a fazer alguns empréstimos com o BID, né, que seriam voltados para a questão da melhoria, vamos dizer assim, da infraestrutura da cidade. Né? Na época lá do governador Eduardo Braga, eles utilizaram muitos recursos do BID para a questão do Prosamin, né, que foi aquela obra gigantesca, né, aquele programa de saneamento básico voltado para a questão das pessoas que moravam ali próximos às áreas de igarapés, né, e o recurso que foi garantido com isso, recurso federal, houve também recurso internacional, houve recurso do Banco de Reconstrução, ok? Vamos observando aqui mais adiante sobre os BRICS. Né? O que seriam os BRICS? É um bloco econômico, né? Um grupo que tem, vamos dizer assim, dado muita importância, né? Tem recebido, na verdade, muita importância no cenário internacional. Como nós já vimos ao longo das aulas, quando nós falamos de globalização, existe um processo de integração entre os países a ponto de que eles formem blocos econômicos, né? Alguns deles são blocos oficiais, têm seus estatutos, têm suas organizações, suas diretrizes. Outros são blocos que se formaram meramente, vamos dizer, em questão de interesses comuns, né? Por exemplo, é o caso desse bloco aqui que nós estamos vendo. O BRICS ele vai ser a sigla dos 5 principais países com economias em desenvolvimento, né? Alguns com economias bastante desenvolvidas, outros com economias em amplo processo de crescimento, né? E assim, o nome ele vai fazer referência às iniciais dos 5 países que compõem os BRICS, que no caso são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Esses 5 países, eles meio que volta e meia estão se reunindo, eles fazem, né, de uma forma bem frequente, reuniões e conselhos deliberativos desse bloco. Repetindo aqui para vocês, eles não é um bloco econômico propriamente dito, ok? Porém, é uma associação de interesses econômicos em comum, né? E desses países aí, vamos dizer que hoje, o único que recebe assim, um destaque extremamente positivo vai ser a China, né, no ponto de vista econômico. Né? Nós vamos ter a Índia, que também tem um crescimento significativo, e aí depois nós vamos ter os demais que estão em fase de reconstrução.
vamos dizer assim, que são a Rússia, o Brasil e a África do Sul, né? São economias que ali estão meio que cambaleantes, vamos dizer, nesse processo, ok? A China e a Índia, elas vão representar, vamos dizer assim, uma boa parcela dos recursos que estão disponíveis dentro dessa associação econômica, né? Dentro dessa associação econômica, no caso dos BRICS, ok? Vamos dizer que a cada 2 anos, os membros dos países eles se reúnem. A última reunião foi, se eu não me engano, esse ano aqui em Brasília, né? O Brasil foi o recepcionista, vamos dizer assim, da cúpula dos BRICS, né? E aí nós vamos ver que muitos desses países eles também já integram ou participaram de outros blocos econômicos voltados para essa questão da integração global, ok? Nós vamos observar isso um pouco mais adiante, como que funciona, né? E aí, por fim, nós vamos ter a questão 20, né, a última questão, relacionada a como que a globalização ela vai afetar a economia local, né, a economia mundial. Como eu já falei para vocês desde a aula passada, a globalização ela tem como afetar significativamente a economia. A globalização é um processo de integração, gente. Nunca se esqueçam disso. É um processo de integração e de interação entre as diversas regiões do mundo e entre as diversas economias do mundo também, né? E como que a globalização, então, ela vai afetar essa questão da economia? De que maneira ela vai afetar? Nós vamos observar aí que seria através da integração dos sistemas econômicos dos diversos países e blocos existentes, né? Vamos dizer que hoje é muito comum haver negociações entre blocos econômicos do que países propriamente ditos, né? As negociações elas são feitas, por exemplo, em reuniões como a do G7, a do G20, a dos BRICS, né? Ou seja, essa interação, essa troca, vamos dizer assim, ela vai ser de suma importância para a questão da integração econômica global, certo? Nós vamos ver aí que cada vez mais isso é algo bastante comum, é algo bastante corriqueiro nos últimos tempos em relação à questão da globalização, ok? Gente, basicamente nós vamos aqui, já vimos aqui, né, alguns conteúdos relacionados à nossa revisão bimestral, ok? Eu peço aos alunos aqui, aos alunos que estão acompanhando de forma remota, de forma online, que se atentem à questão da entrega do livro didático e do livro de atividades, né? Além das atividades que foram passadas aqui ao longo desse bimestre, né? Nós estamos prestes a encerrar mais um bimestre, nós estamos aí organizando a questão de componentes curriculares, né? Caderno, livro de atividades, todos esses componentes eles vão contar como nota para vocês ao final do bimestre, né? E o que eu peço de vocês, em relação às atividades aqui online, as atividades que foram passadas aqui, que vocês atualizem aquilo que estiver pendente e possam entregar pelo menos até quinta-feira, né? Enviem fotos, né? Enviem no privado aqui a questão das imagens, a questão das fotos das atividades realizadas, ok? Para que eu possa assim poder pontuar, colocar a pontuação aqui em relação a este bimestre, ok? Gente, no mais é isso em relação aqui às questões que podem aparecer em relação ao livro didático, né? Voltando aqui, vocês façam as atividades tanto do livro didático quanto do livro de atividades apenas dos 2 primeiros capítulos, né? Do capítulo sobre globalização, transportes, comunicações, e do segundo capítulo vocês façam em relação ao sistema financeiro globalizado, ok? O último capítulo que aparece para vocês, que é a questão do Brasil, da questão do Brasil na globalização, né? Esse capítulo aí vocês não precisam fazer nem as atividades do livro de atividades
e nem as atividades do livro didático, ok? Porque esse conteúdo ele ficou reservado para a avaliação de vocês. Então, ele ficou ali para que vocês compreendam um pouco como que funcionava e como que funciona o papel do Brasil hoje na globalização, ok? Vocês vão observar lá a questão da lista dos trabalhos, alguns alunos que ainda não entregaram, né, por gentileza, providenciem essa questão da entrega, ok? Do trabalho, da lista de atividades que eu passei para vocês, também no intuito de agilizar o processo de fechamento de notas, né, de cada um de vocês. Tudo bem? Gente, então, em relação à globalização aqui, esse mais ou menos foi a ideia que eu queria passar para vocês em relação à globalização. Se atente ao conceito-chave da globalização, que é um processo de interação e integração de mercadorias, de pessoas, de recursos, entre outras coisas, ok? E nós vimos como que esse processo globalizador ele vai afetar vários, vamos dizer, vários aspectos da sociedade moderna como um todo, né? E assim, a tendência é que cada vez mais esse processo globalizador ele se torne mais influente e mais intenso, certo? Gente, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem, eu posso ajudar vocês solucionando um pouco dessa dúvida, ok? E no mais é isso. A nossa avaliação já está toda organizada. Logo, logo nós vamos dar início, né? Nós vamos dar início às nossas avaliações bimestrais. E é isso, gente. Eu espero que todos estejam bem, que todos fiquem bem, na verdade. Um forte abraço a todos. Eu espero até quinta-feira que vocês enviem tanto a atividade de geografia quanto a de história atualizada, né? No mais é isso, então, um forte abraço a todos, que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, né? E até a nossa próxima aula, se Deus permitir.